Bom, então vamos lá. Aprofundando, né, e explicando melhor o que nós vimos aí acima. Então, a primeira lei de Mendel, ela está baseada na lei da segregação. Então, a lei da segregação, ela vai falar diretamente sobre os gametas, como eu comentei com vocês. Então, a lei da segregação, ela diz que nós vamos ter a produção, né, de gametas em proporções iguais. Então, o que quer dizer, né, que, por exemplo, se nós temos um parental homozigoto dominante, ele irá produzir gametas também, né, com alelos dominantes. Se nós temos um homozigoto recessivo, ele vai produzir gametas, né, com alelos recessivos. Então, cada homozigoto produz um gameta de cada tipo. Quando nós temos a geração F1, que é uma geração heterozigótica, porque ela vai ser a união, né, desses dois gametas aqui. Então, um gameta de alelo dominante com um gameta de alelo recessivo. Então, a lei da segregação ela fala isso. Diz que os indivíduos vão produzir cópias iguais, né, dos seus gametas de acordo com o genótipo que eles possuem. E aí a gente vai ter, de forma aleatória, a gente vai ter a união desses gametas produzindo um novo organismo. Esse novo organismo ele pode ter alelos dominantes, como pode ter alelos recessivos. Então, é por isso que se diz que é uma segregação independente. Então, quando nós temos um indivíduo heterozigoto, ele vai segregar gametas tanto com alelos dominantes como com alelos recessivos com a mesma proporção, tá? Então, cada heterozigoto produz dois tipos de gametas. E aí a base da lei da segregação, porque é a partir daqui que a gente entende como que a gente tem os cruzamentos e os descendentes e podemos predizer, né, o que nós vamos observar. Muito bem, eu mostrei para vocês uma das formas, né, de realizar os cruzamentos pela técnica do chuveirinho, que é uma técnica válida. A gente tem uma outra técnica também para realizar esses cruzamentos que chama-se de quadro de Pinan. Então, como é que funciona o quadro de Pinan? Aqui, né, tem um quadro bonitinho, mas aí no caderno de vocês, vocês podem fazer assim também, ó, né? Faz um quadrinho, né, no caderno. Mais bonito que o meu, né? Por favor. Mas o que que acontece? Nós vimos que quando nós temos a geração F1, a gente vai ter o cruzamento, então, a autofecundação desse indivíduo heterozigótico. Então, como eu já comentei, a gente tem o Yzão com o Yzinho, cruzando com o Yzão, Yzinho, certo? Então, isso é o cruzamento F1. A gente cruza dois indivíduos heterozigóticos. Bom, a lei da segregação diz que cada indivíduo vai produzir gametas, né? Cada um de um tipo e com proporções iguais, né? Então, 50% dos gametas são Yzão, 50% dos gametas são Yzinho. O que acontece com o quadro de Pinan? Para a gente poder entender, né, esses cruzamentos. O quadro de Pinan ele funciona da seguinte forma. Nessa parte aqui de cima, a gente vai colocar os dois gametas que são produzidos por um dos parentais. E aqui nessa outra parte, a gente vai colocar os dois gametas que são produzidos pelo outro parental. Então, por exemplo, aqui em cima a gente pode colocar os gametas da mãe e aqui os gametas do pai. Então, quais são os gametas que vão ser produzidos? Então, os óvulos da mãe vão ter, metade deles vão ser Yzão, a outra metade Yzinho. E no caso do pólen, do espermatozoide ou do gameta masculino? Aqui, metade vai ser Yzão, a outra metade Yzinho. Então, o quadro de Pinan, ele vai começar a ser formado dessa forma. Então, aqui, né, digamos assim, em uma das linhas, a gente vai colocar os gametas femininos. Vou dar um exemplo, então, vamos lá, feminino. E aqui, né, nessa linha, a gente vai colocar os gametas masculinos, tá? Então, aqui é o símbolozinho do feminino, com risquinho para baixo, o masculino com a setinha para cima. O que vai acontecer? Aqui no meio do quadro de Pinan, a gente vai fazer os cruzamentos, que foi aquilo que eu fiz no chuveirinho. Então, aqui a gente vai ter um gameta Yzão cruzando com outro gameta Yzão. Então, tá aqui, ó, só tô reproduzindo. Aqui a gente vai ter um Yzão, ó, cruzando com o Yzinho. Então, sempre vai ser o cruzamento aqui e aqui, tá? Aqui a gente vai ter um outro cruzamento, ó, Yzão com o Yzinho, tá aqui. E por fim, a gente tem dois alelos recessivos aqui no final, o Yzinho cruzando com o Yzinho.
Então, o quadro de Pinan sempre vai ser o cruzamento desse gameta com este gameta e deste com este, desse com esse e desse com esse. Então, aqui a gente vai ter todos os possíveis genótipos. Então, de onde vem, né, aquela proporção que eu comentei aqui com vocês? Então, nós já vimos aqui que os fenótipos possíveis vão ser amarelo e verde, que são as duas características. Os genótipos, a gente pode ter homozigotos dominantes, podemos ter os genótipos heterozigotos e o homozigoto recessivo. Proporção do genótipo. Quando eu olho o quadrinho, o que é que eu vejo? Eu tenho 4, né, buraquinhos aqui. 1, 2, 3, 4. Um buraquinho, né? Olha lá. Um dos cruzamentos. Yzão, Yzão. 2 cruzamentos. Yzão, Yzinho. Um cruzamento. Yzinho, Yzinho. Então, isso quer dizer que do quadrinho, 1 é homozigoto dominante, 2 são heterozigotos e 1 é recessivo. Em proporção, a gente sempre vai ter 25%, que é 1/4, né? 1 dividido por 4. Quer dizer que de 4 opções que eu tenho, uma opção é homozigota dominante. Então, 25%, certo, gente? 2 de 4 opções, olá, de 4 opções que eu tenho, 2 são cruzamentos heterozigóticos. 2 dividido por 4 vai dar 1,5, que quer dizer 50%. E homozigoto recessivo, 1 em 4 também. Se a gente for dividir, vai dar 0,25, que quer dizer 25%. Então, nesse caso, são as minhas proporções genotípicas. O fenótipo, como eu já comentei com vocês, aí sim vai ser 75% amarela e 25% verde. Então, as proporções genotípicas são diferentes das fenotípicas, tá bom? Então, através do quadro de Pinan, também é uma forma mais fácil, caso você tenha dificuldade de visualizar o chuveirinho, você pode fazer o quadro de Pinan, depois a gente vai fazer exercícios em que a gente vai fazer das duas formas, para visualizar esses cruzamentos e entender as proporções dos resultados que nós vamos ter.